Olá, boa tarde, olá a todos que nos acompanham em nossa live, em mais uma live aqui da nossa série Conversa com Especialista. Hoje nós temos uma conversa especial com a doutora Vanessa Cristina Teixeira, que é médica infectologista, e ela aceitou bater esse papo com a gente aqui para tirar diversas dúvidas acerca da Covid-19, todo o processo de transmissão, os cuidados que as pessoas devem ter nesse momento de pandemia. Antes de iniciar a nossa conversa aqui com a doutora Vanessa Cristina, só trazendo as informações atualizadas do boletim epidemiológico de hoje, publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, na data de hoje, 26 de maio, nós temos um número aqui de monitoramento domiciliar 90, monitorados pela vigilância 616, casos notificados 97, casos descartados 548, casos confirmados 65, casos aguardando resultado, 16. Hoje pela manhã, o secretário municipal de saúde informou que dos 551 funcionários da empresa Planova, 55 deram resultado positivo. E 10 pessoas são pessoas da comunidade, de uma forma geral, que possivelmente tiveram contato com esses funcionários da empresa Planova. Desses casos, 3 estão em tratamento, foram encaminhados para o município de Vitória da Conquista, sendo que 2 são idosos, e tem uma outra pessoa com idade de 43 anos. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais essas nossas discussões, falar um pouquinho sobre essa pandemia em nossa região, no município de Urandi, também em todo o Brasil, nós convidamos a profissional especializada na área de infectologia, que é a doutora Vanessa Cristina. Ela tem graduação em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é especialista em infectologia, fez a residência médica no Hospital Couto Maia e possui mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela Universidade Católica de Goiás. Atualmente, a doutora Vanessa Cristina, ela é médica, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Guanabi, também é médica pelo estado da Bahia, atuando no controle de infecção hospitalar no Hospital Regional de Guanabi, é professora do curso de Medicina do Centro Universitário UniFG. Então, doutora Vanessa Cristina, convidada aqui de hoje para falar um pouquinho sobre essa pandemia aí da Covid-19, do coronavírus. Então, aguardando as pessoas ingressarem em nossa live aqui para a gente dar início a esse nosso bate-papo. A conexão da doutora Vanessa Cristina caiu um momento, esperar ela retornar aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui de hoje. Então, você que está assistindo a nossa live, nós vamos bater um papo hoje com a doutora Vanessa Cristina Teixeira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a Covid-19, a conexão voltou aqui, sobre a Covid-19 e o processo de cuidados, todo o cuidado que as pessoas, a população em geral, deve ter. Boa tarde, doutora Vanessa, seja muito bem-vinda à nossa live. Inicialmente, quero agradecer por ter aceitado participar dessa live com a gente e trazer um pouquinho de informação aqui para a população urandiense. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Arley, boa tarde a todos os ouvintes. Eu já vou pedindo desculpa aqui pelos problemas de conexão, que esses dias de quarentena a internet acaba ficando um pouquinho carregada, E algumas vezes... É verdade, com certeza. Bom, doutora, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, tem algumas perguntas importantes, para a gente poder fazer e as pessoas também têm dúvida. A doutora acompanhou em 2009, aquela propagação do vírus da H1N1, no Brasil e também em nossa região, inclusive o município de Urandi também foi afetado na época. Existe alguma diferença específica do processo de contaminação e controle da época para hoje, para a atual Covid-19? A gente viveu na época de 2009 uma temporada muito ruim, tão assustadora quanto essa, talvez,
porém tinha características diferentes. A nossa região, na época do H1N1, ela foi uma região que ela foi muito afetada. Talvez na Bahia tenha sido uma das regiões onde a gente teve o maior número de óbitos, né? Mas a característica da doença do H1N1 e a característica do Covid-19 são características diferentes. A população ela é afetada de maneira diferente e a propagação do vírus também não é igual. Né? A gente teve, na época do H1N1, um vírus que ele propagava de maneira um pouco mais lenta, a gente não via esse índice de contaminação e de facilidade de contaminação que a gente vê com o coronavírus. Né? E em relação aos infectados, a gente tinha uma preocupação diferente. O H1N1, nossa preocupação maior era principalmente com gestantes, com adultos jovens, com pessoas com a saúde até então sem problemas, né? Pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, que eram adultos jovens. Já no coronavírus, a gente preocupa de uma forma diferente. A doença ela tem afetado com maior gravidade justamente as pessoas que têm problema de saúde já, que têm diabetes, hipertensão, que têm algum tipo de imunossupressão, e os idosos. Então, a nossa preocupação tem sido com populações diferentes, com tipos diferentes de pessoas. Mas foi um período que, apesar do sistema de saúde ter ficado sobrecarregado na época, em 2009, a gente conseguiu passar pela pandemia sem maiores problemas. A gente conseguiu, na época, apesar dos óbitos que já chegavam em estado muito grave no hospital, muitas vezes o óbito era em menos de 24 horas, a gente conseguiu um suporte adequado para os pacientes da região. Né? E a expectativa é que no coronavírus a gente consiga controlar a disseminação da doença para poder dar o mesmo suporte que a gente conseguiu fazer em 2009. Né? Lembrando que hoje, em relação à saúde, a gente tem uma estrutura melhor do que a gente tinha há 11 anos atrás. Né? Então, a gente tem que controlar melhor a doença para conseguir dar um bom suporte para os que vão precisar aí para frente. Exato, com certeza. Doutora, como funciona o processo de propagação do vírus, né, o SARS-CoV-2, tanto no local de trabalho, no momento que a pessoa está em uma fila, né, seja a fila do banco, seja qualquer uma outra fila, e também na própria casa? Como é que funciona esse processo de contaminação e os cuidados? O COVID, ele tem uma característica muito importante, que é a facilidade de disseminação. Né? Quando a gente fala do H1N1 e tenta comparar, a gente via que a nossa preocupação com o H1N1 era a contaminação por via respiratória, era a contaminação pelo ar, né? Que é a maneira com que o H1N1 consegue se propagar. Já que é o H1N1, que é o vírus da gripe, né, influenza. Já o Covid-19, ele tem uma característica que consegue se propagar de uma maneira muito mais fácil, porque além de usar a via respiratória, ele usa a via de contato. Então, a gente não consegue eliminar a disseminação do vírus somente com o uso de máscaras. É muito importante também, nessa luta aí contra o vírus, que a gente mantenha barreiras de higiene de mãos. Né? Então, por conta disso, é que a gente preocupa tanto em, além de usar a máscara, além de manter a parte de higiene respiratória, que a gente tem uma parte de higienização de mãos, de ambiente, de locais onde a gente toca, porque o vírus, na hora que a gente fala, na hora que a gente espirra, quando as pessoas respiram, ele vai primeiro para a parte aérea, vai para o ar, né? E não contaminando ninguém no ar, ele, com o tempo, ele vai contaminando as superfícies, aquela névoa ali vai baixando, né? E ali fica sobre as superfícies, onde essas superfícies elas podem ser tocadas, por exemplo, corrimão, porta, maçaneta, e com isso daí a gente pode espalhar o vírus e fazer a contaminação através do toque, com o toque em mucosas. Né? Então, isso daí foi uma característica que deixou o vírus com a facilidade de se propagar muito maior do que a facilidade que o H1N1 tinha na época. Certo. Hoje muitas pessoas estão usando aquela máscara de tecido, né? Devido à questão de insuficiência daquelas máscaras cirúrgicas e tudo mais. As pessoas também devem ter um certo cuidado na higienização dessas máscaras, né, de tecido.
Sim, foi uma questão muito discutida pela Organização Mundial de Saúde, era em que momento a gente deveria estar indicando o uso coletivo da máscara de tecido, né? Por quê? Qual era a preocupação? A máscara de tecido, ela ajuda, né, na disseminação, evitar a disseminação do vírus e diminuir a contaminação da população em geral. No entanto, caso essa máscara seja usada de forma inadequada, ela pode até aumentar o índice de contaminação das pessoas. Por que isso? Porque se a gente usar a máscara sem fazer uma técnica adequada de colocação e retirada dessa máscara, então a máscara de tecido, ela deve ser colocada, não pode ser tocada na parte da frente, né? Na hora de ser retirada, ela deve ser retirada pela parte de elástico e ela deve ser higienizada, não pode ser usada por mais de 2 horas. E aí, depois dessas 2 horas, ela deve ser lavada, higienizada adequadamente com água e sabão, né? Existe também uma orientação de deixar de molho durante 30 minutos, com um pouco de água e junto com água sanitária, né, com que boa, e depois ela está pronta para usar novamente. Então, ter uma máscara de tecido em casa e usá-la durante 2, 3 dias seguidos, como a gente vê muito, sem a técnica correta de higienização, ou chegar em casa, colocar ela em cima de um estante, colocar em uma mesa, onde vai contaminar o ambiente, isso daí é inadequado e pode aumentar o número de contaminação da população. Então, quem vai usar a máscara de tecido, deve usar uma máscara de tecido adequada, né, que faça uma boa vedação do rosto. Essa máscara, ela deve ser construída, ela deve ser fabricada de acordo com as normas, né, de tecido de algodão, 2 camadas, porque é a que oferece melhor proteção. Na hora de colocar essa máscara, colocar e não tocar mais a parte da frente da máscara, usar por um período de 2 horas, que é o período adequado, e em relação a reutilizar essa máscara depois da lavagem, ainda tem uma discussão muito grande de quantas lavagens essa máscara aguenta. Então, a pessoa não pode ter somente uma máscara, né? Essas máscaras, existem estudos que mostram que depois de 15 lavagens, ela já não mantém uma boa estrutura de filtrar o ar. Então, a gente tem que ter mais de uma máscara, observar se essa máscara está em condições de uso, e depois de 15 a 20 lavagens, tipo, se tiver uma por dia, 15 a 20 dias de uso, trocar essa máscara por uma nova, né? Então, esses cuidados a gente precisa ter para fazer com que não aumente a contaminação. Lembrando que as pessoas que são sintomáticas respiratórias, as pessoas que estão tossindo, as pessoas que estão gripadas, elas não devem utilizar a máscara de tecido. Para essas pessoas, a indicação é a máscara cirúrgica, né? A máscara de tecido deve ser usada para a população em geral que não esteja tendo nenhum sintoma respiratório. Ótimo, boas orientações em relação, porque tem muitas pessoas que colocam a máscara de tecido, fica o tempo todo ajustando com a mão aqui à frente, né? Ou às vezes, para falar, coloca no queixo, coloca na testa, né? E acaba, por exemplo, quando retirando, colocando em qualquer superfície, depois colocando de volta ao rosto. Então, são os mau hábitos, né? Acho que nem todos estão acostumados ainda a usar com a máscara, alguns falam que acaba sufocando também e tudo, mas realmente ter cuidado, né, doutora, nesse momento, para evitar que, ao invés de estar ajudando, que possa ser um instrumento de propagação da doença, não é isso? A gente tem que estar vigilante, né, em relação a esse uso da máscara, orientando sempre, por exemplo, pessoas mais idosas, que têm mais dificuldade de adaptação, né, crianças, que a gente sabe que em crianças pequenas o uso da máscara não é adequado, porque elas não se adaptam, elas colocam a mão o tempo todo no rosto. A gente tem que ver quem tem uma boa adaptação à máscara e tentar orientar, né, o uso correto, para que ela seja realmente eficaz como medida de prevenção. Certo, muito bem explicado, doutora. Doutora, a respeito da questão, né, das pessoas, porque tem muitas pessoas que continuam também frequentando as unidades de saúde, hospital, PSF, por outros motivos também, né, porque tem as outras doenças também, os outros casos, então as pessoas ainda têm a frequência também nessas unidades de saúde. A senhora, como especialista na área de controle de infecção hospitalar, no caso das unidades de saúde, né, hospital, PSFs e também até clínicas particulares, qual o cuidado que tanto os profissionais de saúde devem ter, quanto as pessoas também que frequentam, tanto os pacientes, os acompanhantes, né? Então, quais os cuidados nesse momento?
O que a gente tem visto hoje é que, assim, a transmissão do coronavírus, ela tem sido muitas vezes de mão dupla, tanto do paciente contaminar o profissional de saúde, como pode existir também o caso de um profissional de saúde que esteja contaminado e assintomático, né, que não tenha nenhum sintoma, pode não estar sabendo que está carregando o vírus e contaminando os pacientes. Então, a gente tem que ter cuidado dos dois lados, né? Em relação ao paciente, que cuidado o paciente tem que ter? O paciente tem que evitar estar frequentando as unidades de saúde sem necessidade, né? A gente fala sem necessidade porque algumas doenças, elas necessitam de um acompanhamento médico. Então, eu tenho uma senhora em casa, minha avó está com 90 anos, que a gente fala para poder aguardar e observar os sintomas. É uma senhora, talvez, de 92 anos, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Uma pessoa que tem uma dor e acha que pode estar infartando. Então, essas pessoas, elas, de qualquer maneira, elas vão ter que ir à unidade de saúde. Então, se eu preciso ir à unidade de saúde, que cuidado eu devo ter? Né? A gente pede para que as pessoas que se dirigam à unidade de saúde, elas evitem contato próximo com outras pessoas dentro da unidade, então fiquem sentadas a 1,5 m, a 2 metros de distância, de preferência em um local ventilado, em uma área ventilada, ou fazer a ficha e ficar do lado de fora, aguardando ser chamado, porque isso daí faz com que você se afaste de um ambiente com muitas pessoas. Né? E sempre higienizando as mãos e evitando tocar as partes do hospital. Então, não ficar encostando em porta, não ficar encostando nas paredes, a gente tem que manter sentado, higienizar as mãos e aguardar o atendimento em um local ventilado. Né? A partir do momento que a gente adentra o hospital, a equipe de saúde também tem que ter o cuidado, primeiro para não ser contaminada e depois para não passar a contaminação para ninguém. Né? Então, essa equipe de saúde que vai dar assistência, ela tem que estar utilizando os EPIs. As unidades de saúde, elas têm que detectar logo na entrada quem é sintomático respiratório e atender com um fluxo de preferência separado ou imediato, para não deixar que o sintomático respiratório, que a pessoa esteja gripada e sentada com uma pessoa que tenha outros problemas de saúde, uma pessoa que está infartando, uma pessoa que está com diarreia, alguma outra coisa. Né? E a partir do momento que ela está sendo atendida pela equipe profissional, essa equipe tem que estar paramentada com máscara, né? E caso seja uma unidade específica para sintomáticos respiratórios, como a gente tem em algumas cidades, algumas unidades de saúde que só estão atendendo pacientes que estão gripados, justamente para separar essa demanda das outras demandas da população. Então, nessas unidades de saúde, onde o atendimento é exclusivo para pessoas com suspeita de coronavírus, a equipe vai estar toda paramentada. Né? Então, além de máscara, ela vai estar usando capacete, que é o face shield, vai estar usando a capa, tudo isso para poder proteger o paciente e proteger a equipe de saúde também. Ótimo, muito bem explicado. Tem algumas dúvidas, né? Algumas pessoas até mandaram perguntas a respeito. Pessoas que residem muito próximas, né, a hospitais, a PSFs e demais estabelecimentos de saúde. Quais os cuidados necessários? Existe risco de contaminação pelo ar para as pessoas que residem próximo ali às unidades de saúde? Não, a gente fica com muito medo, né? Porque no meu vizinho foi diagnosticado com Covid. Eu moro próximo a um hospital. Apesar do vírus ele se propagar por via aérea, a distância de 2 metros é uma distância segura. Então, por isso que a gente pede tanto, fique a 1,5 m ou 2 de distância da pessoa, porque mesmo na propagação por via aérea, a gente não tem contaminação além dessa distância. Então, caso tenha uma unidade de saúde, a gente geralmente não ficar entrando na unidade de saúde, porque dentro da unidade de saúde a gente tem provavelmente pessoas ali que estão com sintomas respiratórios. Mas fora da unidade de saúde, o risco que a gente corre é o mesmo risco que a gente corre na rua, no supermercado, nas lojas, né? Então, tem o mesmo cuidado que a gente tem na hora que a gente sai de casa, que é estar usando
máscara na hora que sai de casa e higienização das mãos. Tá? Então, morar próximo a alguém que teve o diagnóstico de Covid ou morar próximo a um hospital não aumenta a sua chance de contaminação se você sair de casa sempre em uso de máscara e higienizando suas mãos. Então, o risco é o mesmo, não tem aumento de risco em relação a isso, não. Ótimo. Doutora, aqui em Urandi, no caso, né, houve essa confirmação aí dos 65 casos, sendo, né, através da Secretaria de Saúde, comunicou que dos 551 funcionários da empresa Planova, né, 55 foram, no caso, tiveram teste positivo, né, o teste rápido. E também nós tivemos a atualização daquela norma técnica, né, número 54, que o Estado, ele já contabiliza os testes rápidos já como confirmados, né, para efeitos de contabilização, né, nos boletins também do próprio Estado. E aí, diante de um resultado, o secretário do Estado, né, Flávio Vilas Boas, ele ressalta que diante de um resultado positivo de teste rápido ou RT-PCR, a notificação deve ser feita imediatamente pelas instituições de saúde do setor público privado em todo o território nacional. Então, neste caso, assim, o teste rápido, ele é eficaz, o resultado dele, qual o grau de confiabilidade desses testes rápidos? Explicar para a gente, assim, qual a interpretação que a gente deve ter desses resultados do teste rápido, né? E uma vez também que alguns que testaram positivo também, eles afirmam que já está no estágio final da doença, né, que não há mais risco de contaminação. Então, como é que funciona isso, doutora? Essa parte de diagnóstico, de testagem, é uma parte muito complicada até para quem é profissional de saúde, né? Tem hora que a gente explica, reexplica, desenha, e é uma coisa de um entendimento um pouco difícil. Mas, assim, a gente tem 2 testes que a gente escuta falar muito na nossa rotina, que um é o RT-PCR, né, que é aquele teste que a gente coloca o suave, que é o cotonetezinho no nariz, e tem o teste rápido. Então, a gente entendendo mais ou menos esses 2, a gente já entende o que tem de diagnóstico em relação ao COVID. Qual é a diferença entre um e outro? O RT-PCR, ele procura o próprio vírus dentro do organismo. E o teste rápido, ele procura anticorpos, que são defesas produzidas para poder combater esse vírus. Né? Então, o RT-PCR, como ele procura o vírus, ele é efetivo na primeira semana de doença. Por quê? Porque é durante a primeira semana que a gente tem a circulação de vírus no organismo da gente. Né? Então, a partir do momento que o vírus entra no organismo da pessoa, na primeira semana é o tempo que ele começa a se multiplicar e ele começa a proliferar dentro do organismo. A partir da primeira semana, o organismo começa a ser invadido por um vírus e começa a produzir anticorpo, que é o que vai ser medido pelo teste rápido. Tá? Então, não adianta fazer teste rápido na primeira semana de doença, porque a gente não vai ter um teste rápido positivo. O teste rápido ele vai medir a defesa do seu organismo, e essa defesa ela começa a ser produzida a partir de 8 dias de doença. Então, pessoas que tenham sintomas, ou seja, pessoas que tenham gripe, ou insuficiência respiratória, falta de ar, pessoas que são suspeitas, caso elas tenham até 7 dias de sintomas, o teste preferido para ela é o RT-PCR, que é o teste do suave, porque vai detectar o próprio vírus. Nesse momento, o teste rápido ele não é positivo. A partir do 8º dia de doença, a gente já começa a produzir anticorpo e esses vírus começam a diminuir a circulação, justamente porque o anticorpo combate o vírus. Então, a partir do 8º dia de doença, muitas vezes o RT-PCR ele pode não dar positivo, porque a gente já está tendo anticorpo, o que vai dar positivo é o teste rápido. Né? Então, quando o governo lançou o teste rápido, qual era a preocupação, né, do governo? Por isso que o teste rápido, de início, ele não foi a ferramenta base para fazer o diagnóstico e definir conduta. A preocupação do governo era você ter uma pessoa com sintoma respiratório, numa investigação se essa pessoa podia contaminar ou não outra pessoa, e começar a fazer teste rápido como diagnóstico. Esse teste rápido vir negativo, e aí falar, ó, você não tem o vírus. E aí essa pessoa começar a andar na comunidade sem fazer a proteção adequada. Né? Então, o RT-PCR é um exame que indica que o vírus está ali naquele momento, é o melhor exame, porque ele captura o próprio vírus.
né? E o teste rápido, se ele der negativo, ele não afasta a possibilidade de doença naquele momento. Então, uma pessoa que está com gripe e deu teste rápido negativo, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter o isolamento ainda até 14 dias, né? A indicação não é você suspender o isolamento, é manter o isolamento até 14 dias. Depois de 14 dias, a gente vai avaliar se a gente faz um novo teste rápido dele. Pode ser que ele não positivou no 8º, ele ia positivar no 10º, né? Então, depois de 14 dias, avaliar se vale a pena ou não fazer teste rápido. Então, o teste rápido ele é confiável quando ele dá positivo. Em mais de 99% dos casos que a pessoa deu positivo no teste rápido, ele realmente tem coronavírus. Aquela história de que dava reação cruzada com dengue, chikungunya, é uma reação cruzada muito improvável. Então, no local onde está circulando, eu tenho um paciente que ele deu o RT-PCR positivo, e eu fiz das pessoas da casa, na casa tiveram 2 testes rápidos positivos, é óbvio que esse teste rápido vai ser um teste rápido verdadeiro, né? Porque naquele momento o cenário é de circulação de coronavírus. Tá? Então, assim, um teste rápido positivo, ele confirma o caso de coronavírus. No entanto, o teste rápido negativo, pode ser que o organismo ainda não tenha tido tempo de produzir anticorpo suficiente para produzir, para dar uma positividade no teste. Então, essa pessoa ela deve manter o isolamento por 14 dias e depois avaliar a necessidade de uma nova testagem. Ótimo, muito bem explicado, doutora. Em relação ao acesso, né, a esses testes rápidos, gratuitos, qual o critério para a pessoa conseguir fazer esse teste gratuito? Quem é que pode fazer? Né? E para quem não tem o direito de fazer o teste gratuito, ele pode ter acesso a esse teste na rede particular? Né? Como é que funciona isso? Para começar, todo teste ele deve ser indicado por um profissional da equipe de saúde, né? A gente tem visto muito busca por teste, porque eu quero saber como é que eu estou, eu quero saber se eu tenho coronavírus ou se eu não tenho, né? E a gente acabou de falar que o teste ele pode dar uma reação cruzada improvável, mas pode. Em uma cidade onde o surto é de dengue e não tenha nenhum coronavírus circulando, se a pessoa fizer um teste, pode ser que em algum momento venha uma reação cruzada. Mas o Ministério recomenda o quê? O teste rápido ele vai servir mais para definir condutas em saúde pública, para a gente poder ver qual é a cidade que está tendo uma quantidade maior de casos, em que tipo de população que está tendo, é uma população, por exemplo, de um bairro só, que está todo mundo adoecendo ao mesmo tempo, é uma população de uma indústria que muita gente adoeceu, então o teste rápido ele é muito bom para a gente poder definir condutas em epidemiologia. Então, ele não deve ser distribuído de forma que não ajude o governo a tomar condutas, né? Então, cada município, para o teste do SUS, que é um teste que vai ser utilizado para definir condutas em saúde, né? Porque se eu fiquei gripada, eu estou aqui, peguei uma gripe hoje, não senti muita coisa, daqui 14 dias eu estou boa. O que é que esse teste rápido vai definir para mim? Nada, porque não define conduta, eu não vou tomar remédio nenhum baseado nele. Então, o teste rápido para a pessoa individualmente, ele não vai definir nada. Então, para o governo, o que é que o governo vai definir? Quais são as pessoas que têm prioridade em fazer o teste rápido, porque baseado nisso, a gente vai fazer alguma conduta. Então, cada município vai organizar, de acordo com a sua necessidade, em que população ela acha que aquele teste vai trazer um resultado melhor para a gente fazer alguma intervenção de saúde. Né? A gente tem a norma técnica do governo, que liberou o teste rápido para o SUS, pedindo para que se tenha algumas populações específicas, por exemplo, diabéticos, hipertensos, gestantes, que a gente já falou que são pessoas que têm uma chance maior de vir a ter uma complicação. Então, nessas pessoas, profissional de saúde, profissional de segurança, essas pessoas, elas têm prioridade para ser testadas, né? Mas cada município, antes de colocar o teste no seu laboratório, ele deve definir qual é o grupo que vai ser testado. Eu quero fazer meu teste, eu não estou no grupo de testagem, eu tenho a oportunidade de fazer esse teste particular. Então, depois de uma avaliação médica, o médico pode fazer o pedido do teste, eu posso me dirigir a um laboratório. Esse laboratório, ele tem que ter um teste autorizado pelo Ministério da Saúde, a gente teve muito problema com testes
de baixa qualidade. Então, a Anvisa liberou alguns testes para comercialização. Então, eu devo me certificar se esse teste que o laboratório está fazendo é um teste autorizado pelo Ministério da Saúde, e o laboratório tem a obrigação de repassar à vigilância do município quantos testes ele teve positivo, para que isso entre na contagem do boletim epidemiológico do município. Lógico, porque aí o município que é responsável por fazer essa contabilização e informar também a Secretaria do Estado, não é isso? Exatamente, e baseado nisso, definir condutas. Então, se eu tenho um local, um bairro, ou uma empresa, ou uma parte específica da população, meus profissionais de saúde, meu posto de saúde está tendo muito caso positivo, eu vou tomar uma conduta, né, baseado naquela população. E para profissional de saúde e profissional de segurança, a gente tem uma vantagem maior, é que a pessoa que tem teste positivo, teste rápido, ela já produziu anticorpo, né? Então, ela é uma pessoa que ela está imune, ela não vai se contaminar novamente, pelo menos até o que a gente sabe hoje, né? O que a ciência tem definido é que uma vez que você pegou a doença e cria imunidade, provavelmente essa imunidade vai ser permanente ou pelo menos por um longo prazo. Então, se eu sou profissional de saúde, eu já tenho um teste rápido positivo, eu sou um profissional de saúde adequado para trabalhar na linha de frente para coronavírus e poupar um profissional que tem um teste rápido negativo, colocar ele para trabalhar com outra população. Né? Então, isso daí vai ser tudo estratégia para o combate mais seguro da doença nos municípios. Ótimo. Doutora, como a senhora avalia na região, né, todos os municípios da região, as medidas, né, que vêm sendo adotadas também pelo Estado, pelos municípios,
unidade de saúde, fazer a medida da temperatura, porque muitas vezes a pessoa está com febre e não percebe, principalmente aqui na região da gente que é muito quente, né? Caso essa pessoa esteja com febre, encaminhar para uma unidade de saúde. E caso venha um ônibus de São Paulo, vai fazer o quê? A barreira vai mandar voltar? Não, a barreira tem que monitorar. Ela tem que ter o nome e endereço de todas essas pessoas que estão vindo de outro local, orientar que essas pessoas fiquem em isolamento na sua casa durante 14 dias, e as equipes de saúde da família, elas têm que estar monitorando essas pessoas, elas vão receber esses dados, e elas têm que estar atento nesses próximos 14 dias a aparecer um caso ali na região. Tá? Então, as medidas da barreira sanitária, elas são medidas muito importantes na parte de educação, porque sem educação a gente não resolve muita coisa. Né? A gente não pode investir somente em tratamento, quando a gente precisa investir principalmente na prevenção da doença. Doutora, em relação, quando o vírus ele já circula no município, né, no município já apresenta casos e tudo mais, a barreira continua sendo importante ou ela já não tem mais uma efetividade nesse serviço? Não, a barreira continua sendo importante porque continua entrando gente e saindo gente do município, né? Um município que tenha muitos casos, ele pode, caso não mantenha as medidas de proteção, entrar em um surto pior, né? Então, a gente tem que manter o que é possível manter. É claro que em alguns municípios, o que é que acontece? As barreiras sanitárias, muitas vezes, são feitas por profissionais de saúde. Então, o município pode avaliar, ó, nesse momento, para a saúde do município, é melhor que eu retire os profissionais da saúde das barreiras e coloque dentro dos hospitais, porque eu vou estar precisando remanejar. Né? Então, o município tem que fazer esse remanejamento caso seja necessário. Mas caso eu tenha disponibilidade de profissional para manter minha barreira, essa barreira, como forma de educação e monitoramento, ela é muito importante, ela deve ser mantida. Ótimo. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão que saiu ontem, né, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os estudos, né, da hidroxicloroquina, né, em humanos, alegando ter saído recentemente uma pesquisa que apontou que há indícios de óbitos aí em um percentual maior de pessoas que fizeram uso, né, desse medicamento. Qual a sua opinião a respeito, doutora? A hidroxicloroquina, minha opinião, é a opinião dos estudos que saíram até agora, né? Apesar da hidroxicloroquina ela ter sido disponibilizada para atenção básica e tratamento de casos leves, na última decisão do Ministério da Saúde, os estudos, eles não têm mostrado nenhum benefício da droga em nenhum momento, né? Não existe nenhum estudo que foi capaz de demonstrar que usar a cloroquina melhorou o estado de saúde de alguém, ou que evitou a morte, ou que evitou a progressão da doença a ponto dela ir para uma UTI. Né? E alguns estudos, além de não demonstrar que teve nenhum benefício, têm demonstrado um malefício. Né? Então, tem demonstrado que a droga, além de não ajudar, ela atrapalha. Então, se eu hoje, aqui, sou um paciente que eu tive contato com alguém com coronavírus, eu tive um sintoma respiratório leve, estou tossindo, com febre leve, eu vou usar a cloroquina para quê? Né, para piorar o meu estado de saúde. Então, muitas vezes a gente se apega à esperança, e a doença é uma coisa que dá muito temor, que a gente tem muito medo por conta de todas as notícias que têm saído na mídia, e as pessoas, elas buscam por medicamentos que possam não complicar o quadro dela, ou que possa passar mais rápido essa infecção. Então, e o que a gente tem visto até agora é que não existe nenhuma medicação totalmente eficaz para a doença, e algumas medicações, elas podem piorar o estado de saúde do paciente. Então, se eu estou bem, se eu não estou sentindo falta de ar, se eu não estou tendo nenhuma febre muito alta, se eu não estou tendo insuficiência respiratória, qual vai ser meu tratamento? Vai ser a medicação de febre e de dor que eu tenho o costume de tomar, hidratar bastante, ficar em casa e manter meu isolamento junto com minha família. Essa é a melhor decisão que a gente tem a tomar. Né? Até agora, o que os estudos indicam é que nenhuma medicação ela é eficaz para quadros leves e moderados, e algumas medicações a gente já tem indicação de uso, mas somente para o paciente realmente internado em estado mais grave. Né? Para o paciente com infecção leve, que graças a Deus é o que a gente tem visto
praticamente todos os pacientes com sorologia positiva, ou eles não sentem nada, ou eles tiveram sintomas muito leves. Nesse paciente, somente o período de isolamento de 14 dias, repouso, hidratação e uma dipirona já é o suficiente para poder melhorar o estado de saúde dele. Porque o próprio sistema imunológico dele é que vai resolver a infecção, não vai ser nada de remédio. Uhum. Muito bom, doutora. Sobre essa questão dos medicamentos, a senhora acabou falando aí, mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa que enviou, na verdade, ontem, não deu tempo, aí eu falei, não vou fazer essa pergunta à doutora Vanessa, a respeito da questão de pessoas que fazem uso da ivermectina, né? Quais os efeitos desse medicamento no combate do coronavírus, no caso da ivermectina? A ivermectina, da mesma forma que a hidroclorotiazida, eu já estou botando remédio de pressão aqui no meio. Hidroxicloroquina. Da mesma forma que a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, né? São medicações que elas não tiveram, elas funcionam in vitro. O que é isso? Por que é que confundiu tanto as coisas? Porque na busca de medicações eficazes para combater o coronavírus, primeiro o estudo acontece in vitro, ou seja, dentro de laboratório. O que é que eles olham no laboratório? Naquela célula que é infectada por coronavírus, no meu microscópio, eu coloco uma gotinha do remédio ali e observo aquela célula. Na célula onde o vírus não consegue entrar, ou na célula onde o vírus não consegue se multiplicar, esse remédio é considerado uma possibilidade de tratamento in vitro, ou seja, em laboratório. A partir do momento que essa medicação ela é administrada ao paciente, a gente tem que observar de que forma ela vai conseguir chegar na célula, ou se ela vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, se a gente usar um veneno in vitro, vai matar a célula. O importante é que se você usar em você, vai matar você também. Então, não adianta matar o vírus e matar com ele junto o paciente. A gente precisa de um remédio que seja eficaz in vitro e que seja eficaz in vivo, né? Algumas drogas, elas foram colocadas com mais facilidade porque elas não têm tanto efeito colateral. A ivermectina é uma delas. A gente usa muito ivermectina, anita, né, a cloroquina para paciente que já tem lúpus. Então, algumas medicações, elas já vinham fazendo parte dos tratamentos de outras doenças e elas foram com mais facilidade sendo usadas nos testes para tratamento do coronavírus. No entanto, o que tem se visto é que nenhuma delas realmente até agora mostrou nenhum resultado eficaz, exceto o Remdesivir, que é uma que está sendo testada atualmente nos Estados Unidos, que está mostrando talvez um benefício. Mas até agora nenhuma in vivo tem mostrado uma eficácia comprovada, né? Somente in vitro. Ótimo. Em relação à vacina, doutora, agora, como é que estão os estudos atualmente sobre a vacina da Covid-19? As vacinas, elas são sempre, assim, uma esperança muito grande, né? Em doença infecciosa, a gente precisa de vacina, porque ou você se vacina, ou você tem duas formas de produzir anticorpo, ou pela infecção natural pelo vírus, ou pela vacina. Como ninguém quer se infectar, a gente fica nessa expectativa de chegar logo na vacina, né? Tem vacinas que estão em fase 2, as vacinas que são mais rápidas, o prazo dela de chegar ao mercado geralmente é de 1 ano a 1 ano e meio, né? É o prazo que a gente vê de vacinas, e fora esse período de 1 ano, 1 ano e meio, a gente não tem como adiantar muito, porque essas vacinas precisam ser testadas em humanos. É a mesma coisa da medicação, uma coisa é fazer efeito in vitro e outra coisa é fazer efeito em vivo. Então, a gente precisa demonstrar que essa vacina faz efeito e precisa saber se ela não está prejudicando o paciente, porque eu não posso pegar o vírus e jogar dentro do paciente, porque eu posso estar produzindo uma infecção. Então, os estudos que a gente tem aí mais promissores de vacina foram os que começaram aí há pouco tempo, e a gente não acha que vai ter nada com menos de 1 ano aí no final do ano. Tem alguns estudos que falam que vai sair em setembro, outubro, mas sai resultado de estudo, até aí, de você fabricar em larga escala, comercializar e distribuir, também já é um outro tempo importante. Né? Então, a única medida que a gente tem agora mais eficaz é realmente a prevenção. A gente não pode estar na expectativa da vacina por enquanto, não. Ótimo. E em relação às demais vacinas, né, contra a gripe, contra a influenza H1N1, né, continuam sendo importantes nesse momento, e por quê? O que a gente vê é que
A vacina de gripe, ela não protege contra o coronavírus, mas a gente está no período de circulação dos dois vírus, né? A gente está entrando no período de frio, que é o período realmente onde já começa a ter circulação do vírus da gripe, e é importante retirar de dentro do serviço de saúde aquelas pessoas que poderiam estar indo por conta do vírus de gripe. Né? A gente sabe que o H1N1 é um tipo de vírus de gripe que tende a fazer casos mais graves. A nossa região, ela tem uma propagação grande de H1N1, e praticamente todos os anos a gente tem diagnóstico de H1N1. Então, o paciente que ele está vacinado para a gripe, ele corre um risco menor de estar tendo que ir à unidade de saúde no período de grande circulação de coronavírus. Então, primeiro, ele não vai precisar ir por conta de uma gripe e voltar contaminado por coronavírus, e segundo, ele não vai ter um quadro de gripe grave a ponto de ter que disputar um leito de UTI com um paciente que está precisando por conta do coronavírus. Então, a vacinação de gripe é uma vacinação que esse ano ela foi muito reforçada, né? A adesão da população à vacina de gripe foi muito grande, e isso daí faz com que a gente diminua a procura pelos postos de saúde por conta de quadros gripais, e até pela confusão, se é um ou se é outro, se é gripe ou se é coronavírus. Então, a pessoa que chega e está vacinada, ela tem uma possibilidade menor de estar contaminada pelo vírus H1N1, a possibilidade dela maior é estar contaminada pelo vírus do coronavírus, no caso de um diagnóstico diferencial. Né? Então, a vacina vai ajudar muito em relação a isso daí. Exatamente. Inclusive, anualmente, né, doutora Vanessa tem vindo aqui ao município, né, atender alguns clientes, alguns pacientes também aqui no município, né, que utilizam a vacina anualmente, né, contra a influenza H1N1. Teve recentemente aqui no município, né, no consultório AMA, anualmente, doutora, essa vacina, a senhora vem aqui ao município? No período de vacinação de gripe, a gente sempre leva aí, né, para a clínica de doutora Célia, a gente sempre leva a equipe para poder fazer uma vacinação. A gente já teve 2 idas aí, e provavelmente, assim, uma vez por mês, até o período do final da vacinação de gripe mesmo, no mês de junho, a gente vai estar circulando para levar essa vacina para locais onde a vacina não tenha na rede particular, porque a gente sabe que o SUS não tem condição de oferecer a vacina para todos. Né? Então, aí, quem quiser complementar, ela tem a opção de fazer também a vacinação na rede particular. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Delice Braga pergunta o seguinte: quem tem artrite reumática, né, está na área de risco? A artrite reumática, a artrite reumatoide, como lúpus, como outras doenças do sistema imunológico, o simples fato de ter a doença não lhe deixa como grupo de risco para coronavírus, para quadros graves de coronavírus. No entanto, muitas vezes, para controlar essas doenças, para controlar as crises, tem que ser usado corticoide. Então, os pacientes que fazem o uso de medicações que sejam imunossupressoras, estas sim são de grupo de risco. Então, a pessoa que tem artrite reumatoide e que faz uso de medicação contínua para controlar a doença, ela tem que procurar ao médico dela se essa medicação diminui a imunidade dela, né? Porque caso diminua a imunidade, ela é uma pessoa que ela corre um risco maior, talvez, de desenvolver uma forma grave de doença. Caso ela não faça uso de medicação contínua, só pelo simples fato dela ter dor articular ou dor nas juntas, isso daí não faz com que ela seja de grupo de risco, não. Ótimo, bons esclarecimentos, doutora. A gente já está aqui chegando ao final da nossa live, né? Se eu vou abrir espaço para a senhora fazer as considerações finais, né? Nesse momento, mas de antemão agradecendo a sua participação aqui em nossa live de hoje. Bons esclarecimentos, o pessoal está na rede aqui parabenizando, né? Ótimos esclarecimentos, com um profissional capacitado, excelente, para explicar, de certa forma, a situação que nós estamos vivendo no momento, né? Acho que no momento as pessoas precisam ter essas informações, até mesmo para seguir as orientações, né, dos profissionais de saúde, que são as pessoas mais indicadas, né, a passar essas orientações à população, e cabe a nós seguirmos essas orientações importantes, né, para a gente evitar essa contaminação, essa proliferação maior do vírus, né, que estamos agora vendo por aí, ó, a Covid-19. Doutora, no caso aqui, eu abro espaço nesse momento, né, para a senhora fazer as considerações finais, lembrando que na terça-feira próxima, né, dia 2 de junho, a gente vai ter uma outra live com a doutora Claudiane Suzy, ela que é médica pediatra,
vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão dos cuidados, principalmente com crianças, gestantes, recém-nascidos, né? Então, a doutora Claudiane Suzy vai participar com a gente na próxima terça-feira, dia 2 de junho, às 19h30, aqui em nossa live. Está confirmado para terça-feira, dia 2 de junho. Portanto, doutora, agradeço mais uma vez a sua participação aqui em nossa live, né? Abre espaço aí para as considerações finais. Eu agradeço também a oportunidade, né? É sempre bom a gente estar orientando. Eu que convivo muito com o paciente, a gente vê a ansiedade que todas essas notícias geram, principalmente as notícias da mídia, né? E uma coisa que tem me deixado, de certa forma, feliz, é ver que a maioria dos diagnósticos que a gente teve aqui na região foram diagnósticos de pessoas que não estavam sentindo nada, né? Ou que sentiram quadros muito leves, de infecção respiratória, uma gripe, uma dor de garganta. Graças a Deus, a gente até agora não tem apresentado nenhum quadro mais grave, mas é uma possibilidade. Então, isso faz com que a gente veja que o vírus ele pode circular de maneira muito silenciosa. E caso a gente não tenha os cuidados de prevenção, a gente pode, além de estar se contaminando, contaminar algum idoso, contaminar alguém que tem um risco maior de desenvolver uma doença mais séria, né? Então, enquanto não tem nenhum remédio, como a gente falou, eficaz, enquanto não tem vacina, a gente tem